Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu tentar escurecer um pouquinho aqui para nossa gravação ficar mais ou menos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a gente vai começar o nosso vídeo com a metade da correção do 2 para lá. Vamos ver se a gente consegue terminar essa correção hoje. Se não conseguirmos, na outra semana a gente tem um vídeo de correção e um vídeo de videoaula, tá bom? Então, eu vou logo direto lá para a página 425. É engraçado que o livro digital lá em cima ele tem uma página, mas quando se abre tem outra. Então, na página 425 nós temos uma reportagem que fala sobre a seca no Rio São Francisco, tá? E sobre essa ameaça que a seca faz à plantação de lá. Então, a gente tem a seguinte questão. A relação de cada uma dessas consequências com a falta de chuvas e registra as suas conclusões. Bom, é muito tranquilo da gente pensar isso aí. Se existe uma seca, existe uma falta de chuva. A gente sabe muito bem que as plantas necessitam da água para poder realizar as suas funções vitais, assim como nós. Então, a relação que vocês poderiam colocar aí nessa questão é que sem água não há como a planta desenvolver. Consequentemente, a agricultura vai, né, toda aquela plantação ali daquela lavoura vai morrer, tá? Depois vamos lá para a página 426. Na 426, nós temos o seguinte registro. Meu óculos está horroroso, tá arranhado, enfim. A água salgada ocupa a maior parte do planeta. Pense no ciclo hidrológico, tá até melhor sem óculos. Discutido anteriormente, explica como a água dos oceanos ela pode ser naturalmente dessalinizada. Bom, na verdade, a água da chuva que cai, ela não cai salgada. Então, o processo que passa a água pela evaporação, condensação, precipitação e chuva não vai chegar pra gente como água salgada, vai chegar pra gente como água normal, entendeu? Então, é um processo de dessalinização natural. Depois nós vamos lá para a página 427, onde nós temos uma reportagem que fala sobre a crise hídrica de São Paulo e trata dos problemas que levam à escassez da água potável. Quais são esses problemas e como eles contribuem? Bom, crescimento populacional é um problema, aumenta, né, o consumo de água. A urbanização que acaba contribuindo para a poluição dos rios. A falta de planejamento, tá? Porque existe um planejamento feito pelo Estado também em cima disso, do consumo de água. E a sobrecarga do sistema de abastecimento, né? Ocorre devido ao alto consumo de água e ao crescimento urbano. Então, esses são os fatores que vocês podem acrescentar como resposta nessa questão. Depois a gente vai lá para a página 429, que fala sobre umidade do ar. E existem algumas situações ali que você vai classificar se a umidade está alta ou está baixa. A primeira é: nossa, a minha pele está grudenta hoje, ou seja, a umidade está alta. Bebi vários copos de água e a sede não passa. A umidade está baixa. Parece que a temperatura está mais alta hoje. A umidade está alta. Muita umidade do ar indica que é muito seco, entendeu? Minha pele está ressecada, preciso de um hidratante. Umidade baixa. Umidade relativa do ar é a medida da água no seu estado gasoso presente na atmosfera, ok? E aí começamos nas atividades finais, na página 430, a gente já está em 4 minutos de vídeo, vou ver se eu consigo chegar até os 8 nessa correção e depois a gente volta para o capítulo 3, tá? Então vamos lá.
Ciclo, sequência de ações, fatos ou fenômenos de um processo periódico que, partindo do ponto inicial, acabam por desembocar em um ponto final, que nada mais é do que o retorno ao ponto inicial. O ciclo da água, ele é cíclico, porque ele realmente acontece numa constância, numa constante, tá? Quando esse ciclo é aberto, ele não retorna para o ponto inicial, a gente chama de acíclico. Agora é sua vez. Como você explicaria o que é ciclo? Acabei de falar. Ciclos são ações que podem ocorrer com um ponto inicial, terminando num ponto final que vai desembocar no ponto inicial. O ciclo de água na natureza. Por que a gente utiliza? Porque a gente utiliza esse termo. Usamos esse termo para explicar que a água está presente na natureza e sofre várias mudanças, inclusive de estado físico, tá? Para que ela chegue até nós, como evaporação, precipitação. Depois a gente vai na 431. Para que aconteça a vaporização, a água é aquecida e passa do estado líquido para o estado gasoso. Aí é um desenho, aí é pessoal, vou olhar depois. 4. Quando olhamos para o céu, vemos nuvens, tem uma evidência de uma etapa do ciclo da água. Assinale a frase que mostra essa etapa. Condensação, pois com o resfriamento, a água que estava no estado gasoso passou para o líquido, transformando-se em gotinhas que formariam as nuvens. Página 432. Marque com X a imagem que está representando o fenômeno da precipitação. A primeira imagem, tá? É a chuva em si. Precipitação já é a chuva. 6. Complete as lacunas. Vamos lá. Eu vou ler o texto como ficou e vocês vão corrigindo aí. 6 minutos. Acontece o escoamento superficial quando a água da chuva escorre sobre a superfície terrestre em direção a rios e mares. Já o escoamento subterrâneo acontece quando a água atinge os lençóis freáticos e escoa por baixo da superfície terrestre. No 7, um aluno do 5º ano estava assistindo um documentário sobre a água em nosso planeta e ouviu a seguinte frase: podemos afirmar que o ciclo da água não aconteceria sem o Sol. Pensando no que você estudou, explique o papel do Sol. Bom, se a água não evaporar, ela não vai condensar, formar as nuvens, precipitar, cair sobre a Terra, cair na Terra sob a forma de chuva, voltando ao seu estado líquido. Então, o ciclo não vai existir. Precisa da energia solar para aquecer as regiões onde acontece toda a evaporação da água, tá bom? Depois a gente tem a 431, eu acho que dá pra gente terminar. A 433, uma senhora que voltava da feira indignada com o preço dos produtos. A falta de chuva está fazendo o preço de alimentos disparar e tudo que está caro. Então, com a falta de chuva não dá para irrigar as plantações, né? Consequentemente, a produção de alimentos vai diminuir. Então, o que já está pronto precisa, assim, é um modo capitalista de pensar, precisa de elevar o preço, né? Para diminuir os gastos lá com a produção que vai acabar tendo que ser quase que artificial, né? Que é a irrigação enfim. Na irrigação, ela pode ser uma irrigação natural ou artificial. A natural acontece com as águas das chuvas. Artificial, quando a água é acumulada em determinados locais para justamente ficar ali esperando para ver se eu vou precisar usar aquela água ali, porque não está chovendo, então eu vou ter que irrigar artificialmente. Com a falta de chuvas, não somente o abastecimento de produtos agrícolas é afetado, mas também o de origem animal. Explica como isso acontece. Bom, os animais, eles se alimentam de vegetais. Se existe um impedimento no crescimento dos vegetais, os animais vão começar a utilizar outro tipo de alimento, né? Um alimento também artificial. Então, o que acontece? Realmente a produção de origem animal, né, vai ficar um pouco prejudicada. Quando falamos em água potável, estamos falando sobre a água própria para o consumo. Nossa, 10 minutos.
Uma das causas da falta de água uma das causas da falta de água para a população das grandes cidades é a poluição dos rios, né? Descreva maneiras que o ser humano pode... Ah, sim. Beleza. Modos. Não jogar óleo de cozinha diretamente no ralo da pia, não jogar lixo nas margens dos rios, o esgoto doméstico também precisa ser tratado, etc e tal. A 12. Separar o lixo é uma prática importante para evitar a poluição das águas, pois ajuda a evitar o crescimento de resíduos secos orgânicos. A primeira questão, primeira alternativa. Algumas pessoas ainda acreditam que o lixo produzido nas suas casas não contribui para a poluição. Contribui sim, porque ele pode ser levado, por exemplo, pela água, né, pelo esgoto e poluir diversos ambientes. Crie uma fase para conscientizar pessoal. 15. Quais as ações que você tomaria para minimizar o mal-estar que pode ser causado pela umidade prevista? Beber bastante água, comer frutas ricas em água, usar soro fisiológico no nariz e nos olhos, evitar exercícios físicos entre 10 e 4 da tarde, usar hidratante corporal, né? Enfim, várias coisas que a gente pode evitar para quentura, né, do corpo. E por último, na página 436 e 437, na 437 nós temos as palavras que completam os esquemas da 436. Então vamos ver lá. Ciclo da água. As implicações do ciclo da água são agricultura, obtenção de água potável e saúde. Então a gente tem, eu vou falar da evaporação das setinhas para o contrário. Então vamos lá. Evaporação, aí puxa as setinhas, condensação, depois transporte, precipitação e infiltração. Dentro dessa infiltração tem dois retângulozinhos do lado. Então a gente tem escoamento superficial, que vai pela superfície, e escoamento subterrâneo, que vai lá para os lençóis freáticos ou lençóis subterrâneos. Então, galera, essa foi a correção de todo o capítulo 2. Eu espero que vocês vejam e revejam esse vídeo, se vocês precisarem, para vocês conferirem as respostas de vocês, tá bom? Vamos para o nosso próximo vídeo, que é a continuidade do capítulo 3, ok?